Aqui, a meu ver, a hipótese é de total aderência à DPF, porque é uma pessoa jurídica que foi a Lynx Film Produções Áudio Vídeo, né, que é a primeira ré, e a segunda ré, Record, celebraram um contrato de prestação de serviço de produção de teledramaturgia. Houve, depois, firmou contrato de prestação de serviço de assistente de iluminação por empreitada e obra certa. Até no contrato é possível a troca das pessoas, ou seja, houve uma terceirização do trabalho. E aqui, presidente, o que eu faço sempre questão de realçar, e esse não é o primeiro caso de uma empresa que terceiriza em relação a empresas de televisão, a Record, houve já a Globo, Bandeirantes. Quando há a pejotização, a terceirização, naquele momento todos concordam em assinar, até porque se paga muito menos imposto do que pessoa física. Depois que é rescindido o contrato, aí vem a ação trabalhista. Só que, e talvez se a jurisprudência começasse a exigir isso, nós não teríamos tantas reclamações. Aquele que aceitou a terceirização e assinou o contrato, quando é rescindido o contrato e entra com a reclamação, ele deveria também recolher todos os tributos como pessoa física. Sim. Aí talvez nós não tivéssemos mais ou o primeiro problema, aceitar a terceirização, ou o segundo, entrar com a reclamação. Porque é algo que eu diria, não bate no final. Porque na Justiça do Trabalho acaba ganhando a reclamação, só que recolheu todos os tributos lá atrás como pessoa jurídica. E depois ele ganha todas as verbas como pessoa física. Ou é pessoa jurídica, ou pessoa física. Ou terceirizou, ou não, terceirizou. Eu tenho debatido em relação a esse problema da aderência estrita. Vossa Excelência alude à DPF 324. A DPF 324 não trata da hipótese fática dos autos, porque a DPF 324 trata de terceirização. Ou seja, o que o tribunal julgou foi motorista autônomo, salão de beleza e terceirizado. O que está acontecendo, estimados ministros, ministra Carmen, digna representante do Ministério Público, é que no mundo dos fatos, isso está sendo alargado. Então, nós temos um vendedor de sapato, pessoa física. No mês seguinte, ele virou pessoa jurídica. Isso é pejotização, isso não é terceirização. São duas coisas diferentes que estão caindo no mesmo balaio. E qual é o problema, ministro Alexandre, que eu tenho também acentuado? E Vossa Excelência foi ao ponto central. Isto não é apenas uma fraude contra os direitos trabalhistas. Isso é uma fraude contra o erário. Porque, exatamente como o ministro Alexandre apontou, a carga tributária e a carga previdenciária é menor na pejotização. Então, eu concordo, ministro Alexandre, que, de fato, há um jogo de conveniência amplo. Não é só do tomador do serviço. Também, imediatamente, é do prestador do serviço. Vossa Excelência tem que ter a razão. Ocorre que aqui nós somos guardiães da ordem jurídica e também, obviamente, do interesse público. E, neste caso, o que vai acontecer? Este PJizado vai envelhecer e ele não terá aposentadoria. Esse PJizado vai sofrer um acidente de trabalho e ele não terá benefício previdenciário. Se for uma mulher, ela vai engravidar, eventualmente, e não terá licença gestante. Esse é o problema que eu falei, inclusive ao eminente presidente Barroso. Eu acho que nós temos que revisitar o tema, não para rever a jurisprudência, mas para delimitar até onde ela vai. Porque hoje nós vamos virar uma nação de pejotizados. Isso não tem nada a ver com Uber. Isso tem a ver com fraudes que estão se generalizando, exatamente por essa má interpretação dos precedentes do tribunal. Vejam que na terceirização, o terceirizado é empregado de alguém. O debate no plenário do Supremo foi esse. Ele é empregado de quem? O Supremo não decidiu que ele deixava de ser empregado. O prestador de serviço, sim, não é empregado. Mas se tem um cidadão embaixo, o que o Supremo decidiu corretamente, a meu ver? Esse prestador de serviço de iluminação lá, ele é empregado da empresa terceirizada e não da empresa tomadora de serviço. Correto. Lei 6.019 de 74, reiterada na reforma trabalhista. Não é isso que está acontecendo. Além desse caso concreto, eu tenho me batido insistentemente na necessidade de nós julgarmos os casos de per si e não como se fosse a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho um caso em que a fiscalização trabalhista do Ministério do Trabalho foi lá e disse: indícios de trabalho escravo. Nós vamos dizer que este ato administrativo, com presunção de legitimidade, óbvio, não caracteriza a relação de emprego, porque haveria uma terceirização? Claro que não. Claro que o tribunal não vai dizer isso, porque são situações fáticas distintas. Então, eu creio que quando da DPF 324
invocada pelo eminente ministro Alexandre, fala de terceirização, isto não abrange as hipóteses de pejotização fraudulenta, que são coisas diferentes. Lembremos, o tribunal tem terceirizado? Claro que tem. O vigilante nosso, ele é terceirizado, mas ele é empregado de alguém. Ele não é pejotizado. Ele não é empregado do Supremo, mas ele é empregado da empresa X Segurança. O prestador de serviço que faz limpeza no tribunal, ele é pejotizado? Não. Ele é empregado, mas não do Supremo, que é o tomador do serviço. Ele é empregado da empresa terceirizada. Então, se você vai numa empresa, na Vale, para falar de uma empresa de grande porte que conheço bem, dentro da Vale, ou dentro da Alcoa, empresas que existem no meu estado, havia lá 3 mil pessoas, certo? Empregados da Vale ou da Alcoa, 1.000. Empregados de terceirizadas, 2.000. Mas eles não são pejotizados. Eles são empregados de uma empresa terceirizada. Ou seja, eles têm carteira assinada, eles têm FGTS, eles têm previdência, eles têm férias, têm repouso semanal remunerado, têm 13º. Então, eu creio que em algum momento, e acho que não é uma tarefa nem da turma, apenas, né, mas do plenário, é colocar fronteiras, sem rever a jurisprudência. Eu sou a favor do que o Supremo decidiu, de que a terceirização da atividade fim é legítima. Eu sou a favor, eu sou contra a súmula 331 do TST. Mas isso está sendo usado indevidamente no mundo dos fatos. É esse o alerta que eu gostaria de fazer. Ministro Flávio, só uma observação. A hipótese dos autos não é a hipótese da terceirização, por exemplo, dos nossos seguranças, em que o Supremo contrata uma empresa e a empresa tem os seus servidores. Aqui, a Record contratou uma empresa, o contrato dessa empresa, que é a Lynx Film, foi com outra pessoa jurídica, desse Gilberto Nascimento Nazário, e claramente constava que não era obrigatório que o fornecimento do trabalho fosse feito por ele. Reservava-se o direito de solicitar a substituição de qualquer profissional alocado por essa empresa que é do autor. Ou seja, aqui é a clássica terceirização. Ou seja, se contrata uma empresa, pode ser prestado serviço pelo dono da empresa, ou ele pode botar um funcionário, outro funcionário, e ele sim, o terceiro, ele é responsável. Aí eu concordo com Vossa Excelência. A terceira empresa é responsável pelos seus empregados. Agora, a segunda e a primeira não são responsáveis pela terceira empresa que foi contratada. Então, é uma hipótese diversa. Só para frisar que o vínculo de emprego aqui não foi solicitado em relação à Record. Se fosse, eu concordaria com Vossa Excelência. O vínculo de emprego foi solicitado em relação a Lynx Film, Produções Audiovisuais Limitada, apenas para lembrar isso. Por isso que a hipótese é diferente da hipótese do precedente.